Oi, tudo bom com você? Espero que esteja tudo bem. Você está no Notícias News. Agora vamos para mais uma notícia. Ministro Fachin manda indireta para Bolsonaro e veja tudo o que acontece. O ministro do STF e vice-presidente do TSE, Edson Fachin, se juntou aos ministros Alexandre de Moraes e Barroso contra o voto impresso auditável. Durante o segundo encontro internacional Democracia na pós-pandemia, Fachin, sem citar o nome do presidente Bolsonaro, fez críticas contra ele e contra o voto impresso auditável. No Brasil de hoje, o reforço de laços potencialmente calcionados pela técnica eletiva encontra-se nesse contexto nosso, o contexto nacional, desafiado pela retórica flagiciosa, perversa do populismo autoritário. Há um desígnio indisfarçado com três grandes objetivos: a exclusão do pensamento divergente, em primeiro lugar; em segundo lugar, o enfraquecimento dos mecanismos de monitoramento social e dos sistemas de freios e contrapesos; e, mais especificamente, e em terceiro lugar, o descredenciamento das eleições como termômetro acurado da arbitragem social. Em paralelo com a defesa inflamada de um novo método de votação, eis que há governantes que querem mudar as regras ao invés de obedecê-las, e por isso, em paralelo com a defesa inflamada de um novo método de votação, método esse que é havido por um conjunto quase unânime de especialistas como pernicioso, antieconômico e ineficaz. Ao lado disso, o Brasil experimenta hoje o assédio discursivo, que engloba referências diretas a um eventual boicote ao pleito de 2022. Tudo isso se assenta em acusações de fraude categoricamente vazias de provas e sem respaldo na realidade. A retórica da fraude esbarra no robusto capital de integridade gradativamente acumulado pelas eleições brasileiras, pelo processo de mobilização pública que transformou a urna eletrônica num patrimônio da nação brasileira e da democracia brasileira. E ao assim fazer, para dissimular objetivos, o que se faz é andar pelas sendas da desinformação. A chave, nada obstante, para a preservação da experiência democrática está sendo questionada por atores políticos interessados que almejam sequestrar o poder, estabelecendo o que a professora Márcia Tiburi afirmou, estabelecendo um regime de inverdade consensual, um acordo sobre a mentira, que é fruto desses tempos cognominados de pós-verdade, o que, a rigor, é a antessala, é um pré-fascismo. É fundamental uma defesa da engenharia eletiva contra a franca nocividade de sermões populistas que embalam ameaças verbais à democracia, contra os riscos associados à desinformação e contra qualquer tentativa de descontinuidade do regime constitucional. O presidente Bolsonaro, que na manhã de hoje, 22, disse em entrevista que apresentará as provas. O que eu posso te falar? Está bem encaminhado a proposta para tramitar na Câmara dos Deputados. De repente, o ministro Barroso, do nada, presidente do TSE, vai para dentro do parlamento se reunir com líderes partidários. Bem, nos dias seguintes, o que muitos desses líderes fazem? Trocam os integrantes da comissão e colocam lá parlamentares contrários à aprovação desse projeto. Ou seja, eles querem ver se matam, o projeto na comissão. Então, isso é uma interferência clara do senhor ministro Barroso no processo legislativo. Ele tem medo do quê? Ele está apavorado com o quê? Ele estaria refém de alguém? Acredito que não. Mas é um dado bastante preocupante. Quando você tem eleição no teu prédio, para síndico, numa escola, você quer que esse voto aí seja realmente levado a sério. E se não for levado a sério, você anula a eleição e faz outra. Nós estamos nos antecipando a possíveis problemas. Nós queremos que o voto dado por qualquer brasileiro seja contado para o seu candidato. E não uma maquininha que, se você quiser auditá-la, toda vez que você apertar o botão novamente vai dar o mesmo resultado. Uma maquininha que não tem como ser auditada, diga quem ganhou as eleições no Brasil.
Vocês sabem os interesses externos dentro do nosso país, os interesses internos pela luta de poder dentro do Brasil. Então não podemos abrir essa oportunidade para que alguém com menos votos ganhe eleições. É só isso, mais nada. Estamos com bastante antecedência, advertindo que nós não queremos o caos, não queremos os problema nenhum por ocasião das eleições. Na semana que vem, vai ser na quinta ou na sexta-feira, nós vamos apresentar aqui o que aconteceu no segundo turno por ocasiões das eleições de 2014, Aécio Neves e Dilma. E vai ser uma apresentação bastante objetiva para todos entenderem da inconsistência, da vulnerabilidade e de uma coisa inacreditável. Eu acho que nós temos aí várias ciências, né? E podemos falar em probabilidades. Então eu costumo dizer, você não pode pegar uma moeda como essa aqui e jogar para cima 231 vezes, né, em todas essas oportunidades, ela alternar cara, coroa, cara, coroa, cara, coroa. Isso eu não vi, eu mandei fazer o cálculo aqui, mas equivale a você ganhar algumas vezes na Mega Sena sozinha de forma consecutiva. Então isso aconteceu porque por ocasião das eleições de 2014 o TSE disponibilizou a apuração minuto a minuto. Então isso, 231 vezes, são 231 minutos. Então você comprova só ali claramente que houve uma interferência externa. Eu não estou acusando os servidores do TSE. Eu não posso admitir que meia dúzia de pessoas tenham a chave criptográfica de tudo e essas meia dúzia de pessoas, de forma secreta, conte os votos numa sala lá do TSE. Isso não pode, isso não é admissível. A própria Constituição fala em contagem pública dos votos. O que nós queremos? Olha o que eu estou querendo. Estou querendo transparência. Nada mais além disso. Não podemos terminar umas eleições de 2022 e o povo aí ficar na dúvida, né? Será que esse cara ganhou? Será que o processo foi limpo, foi transparente? E eu vou demonstrar em parte, aguardo mais uns dados ainda, da minha eleição, que no nosso entendimento nós ganhamos no primeiro turno. Nós vamos mostrar um quadro, não temos um minuto a minuto, nós vamos mostrar um quadro quando se cristaliza na tela do seu computador aí, na televisão. Não é possível, naquele momento, eu ter 49% dos votos, onde quase tudo estava apurado no Nordeste, quase nada no Sudeste, e a gente passar de 49% para 47%. Isso é estatística, isso é matemática, é coisa simples, qualquer um entende. Agora, o que nós queremos é que a alma, a essência da democracia se faça valer. Ou seja, em quem você, Denise, votou, o voto vai ser computado exatamente para aquela pessoa. Agora vejo que o relator da proposta do voto impresso auditável, o deputado federal Felipe Barros, apresentou em entrevista concedida ao jornalista Paulo Figueiredo. Mas o substitutivo que eu propus nas semanas atrás, quando eu li o relatório, então, no primeiro artigo, eu faço uma alteração no artigo 14 da Constituição Federal, acrescentando o parágrafo 12º, dizendo que, no processo de votação e apuração das eleições, dos plebiscitos e dos referendos, é obrigatória a impressão do registro do voto, que deverá permitir, inciso 1, que o eleitor verifique se o seu voto foi registrado corretamente, e no inciso 2, que a apuração seja feita nas sessões eleitorais pela mesa receptora de votos após o encerramento do pleito. Então, a minha proposta é baseada em 2 pilares. Devolver ao eleitor a possibilidade de visualizar o seu próprio voto através da impressão do voto. E, segundo pilar, devolver à sociedade a possibilidade de fazer a apuração de maneira pública. Como tem que ser, a apuração é um ato administrativo e, portanto, é inadmissível que a apuração seja feita no modelo secreto, como é feito hoje. É inadmissível que a gente tenha uma apuração secreta. Então, eu estou propondo a apuração pública, feita pelos mesários, com a presença de fiscais de partido, eventualmente os eleitores que quiserem acompanhar esse processo de apuração dentro das sessões eleitorais. As sessões eleitorais são as salas em que cada um de nós, eleitores, votamos. Então, cada sessão eleitoral, Paulo, é importante a gente esclarecer isso, tem no máximo 400 eleitores. Então, não haverá mais do que 400 cédulas para serem apuradas em cada sessão eleitoral. E cada sessão eleitoral dispõe de 4 a 6 mesários, que dispõem de fé pública, e, como eu disse, além dos mesários, vão ter, eventualmente, fiscais de partidos e eleitores que quiserem acompanhar
o processo de apuração. Para finalizar, vamos falar da atitude que a ministra do STF, Rosa Weber, acabou de tomar. Ela acionou a PGR contra Luiz Miranda por denunciação caluniosa contra o presidente Bolsonaro. Weber determinou que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre o pedido de investigação feito pela Polícia Federal contra o deputado Luiz Miranda no caso Covaxin. Agora está nas mãos da PGR avaliar se há elementos para abrir investigação contra o deputado Luiz Miranda. O deputado Luiz Miranda, que pode ser preso por falsa acusação contra o presidente Bolsonaro. Vale lembrar que em depoimento para a Polícia Federal, o irmão do deputado Luiz Miranda, Luiz Ricardo, disse não ter gravado a conversa com Bolsonaro. Falou que não lembra se mostrou em voice para o presidente, contradizendo o que ele tinha dito na CPI do Senado. Disse ainda que trocou de celular ao falar sobre as conversas sobre pressão pela Covaxin. E aí, o que você achou do vídeo? Após ver tudo isso, o que você tem a dizer? Comente e deixe a sua opinião, ela é muito importante. Por favor, deixe o like no vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para acompanhar e receber as notícias em primeira mão. Veja as outras notícias no canal. É isso, um abraço e tchau!